Olá, amados, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Cícero Alves, estamos de volta aqui ao nosso canal para contar mais uma história que me contaram por aí. E hoje a história que eu quero trazer para os irmãos é uma história verídica. Foi um pastor amigo meu, segundo ele, isto aconteceu de fato. Mas antes de eu contar essa história, eu já quero pedir a você de casa que se inscreva no canal, que também deixe aí o seu joinha e o seu like, para que você também possa acionar o sininho das notificações, para que o YouTube possa estar te informando de todos os demais vídeos que iremos postarmos aqui no canal. Estamos todos os dias colocando uma história nova aqui no canal, e eu tenho certeza que essas histórias irão falar ao teu coração e a te ajudar a refletir muito, tirar lições dessas histórias. A história de hoje eu quero basear também no capítulo 4 da Carta aos Hebreus, no verso de número 13, aonde o escritor diz que não há criatura alguma que possa se esconder do olhar do Senhor. Ele ainda segue dizendo que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. A pergunta é, alguém pode se esconder ou fazer algo que fique escondido do olhar do Senhor, nosso Deus? É impossível isso acontecer, porque segundo a Bíblia, os olhos do Senhor contempla todos os moradores da terra. Ele é tão tremendo que o salmista, no Salmo de número 139, diz que a palavra nem saiu da nossa boca, ele já sabe o que iríamos falar. Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então não há como ser humano nenhum se esconder do olhar do Senhor nosso Deus. Pois bem, o pastor me contava que o seu amigo foi visitar a sua mãe em um outro estado. Ele saiu do seu estado e foi visitar a sua mãe em um outro estado. E saindo com a família no final de semana, ele chegou ali em uma sexta-feira. Ficou o final da sexta, o sábado com a mãe. No domingo, então, a mãe convida para ir à sua igreja, já que a sua mãe era uma cristã autêntica, uma serva do Senhor. Ele então prontamente aceitou o convite da mãe e foi àquela igreja. Chegando ali naquela igreja, ele escuta um belo sermão ministrado pelo pastor da sua mãe, aquele pastor com palavras sábias, é uma mensagem cristocêntrica muito forte, impactante, que até arrancou lágrimas dos olhos daquele moço que foi para a igreja com a sua mãe, porque ele não era um cristão mais, então ele foi ali impactado com aquela mensagem forte, aquela mensagem que de fato mexeu com a sua alma. Ele amou a mensagem, saiu falando do culto, das maravilhas, que culto abençoado, que mensagem abençoada. Então, ele não teve um contato com o pastor, porque da hora do culto terminou e ele teria que viajar no dia seguinte, então ele teria que aproveitar uma noite de sono para que pudesse, na manhã seguinte, ele já pegar o seu carro, vir com a sua família e retornar à sua casa, ao seu estado. Isso aconteceu de fato, ele veio. Passados 3 meses depois, ele recebe uma visita inesperada. Ele tinha um bar. Então ele recebe uma visita inesperada daquele pastor que veio de um outro estado. Aquele pastor que saiu de outro estado e foi até então o bar daquele moço. No entanto, ele não sabia que o dono daquele bar era filho de uma das membros da sua igreja. E o pastor então chega naquele bar, achando que estava longe do alcance dos olhares das ovelhas, dos obreiros, de todos ali. Então ele chega no bar e pede uma caipirinha. Aquele moço, prontamente, ele prepara a caipirinha e dá para aquele pastor. O pastor tomou a caipirinha e agradeceu, disse que estava ótima. Em seguida, o pastor pergunta para ele quanto que foi, qual é a minha despesa, o total da minha despesa. O moço, olhando para ele, fitando os olhos nele, disse: pastor, aqui no meu bar não paga bebida. Pastor, no meu bar não paga cachaça. O pastor tomou um choque. Ele entrou em choque naquele momento, olhando para ele e disse: porventura você me conhece de onde? Ele disse: olha, o senhor é o pastor da minha mãe. Há 3 meses atrás eu estive em um culto na sua igreja, onde o senhor ministrava um belo sermão. Aquele pastor ficou extremamente envergonhado, sem saber o que fazer naquele momento. O que falar para aquele moço naquele momento. Isso acontece porque a Bíblia nos diz que nós vivemos cercados de uma nuvem de testemunho. O que conta diante de Deus
não é aquilo que eu professo ser para as pessoas, aquilo que eu tento mostrar para as pessoas que eu sou, mas de fato o meu testemunho de vida, aonde vou, no meio da vizinhança, nos colegas, no trabalho, na escola, aonde eu vou, aí de fato me revela quem de fato eu sou. Era o caso também de Amã, que era um general do exército da Síria, e nos diz a Bíblia que este moço, ele era um herói nacional, muito famoso, mas que, no entanto, em casa ele foi descoberto. Em casa, quando ele tira as suas roupas de guerra, as suas armaduras de guerra, uma menina que veio das terras de Israel identificou um problema muito sério na vida daquele moço, do general da Síria. E nos diz a Bíblia que ela identificou que ele era leproso. E o texto diz, e era Naamã, um general do exército da Síria, um homem valoroso, mas porém leproso. E a menina então descobriu dentro da casa que Naamã era leproso. Ele era um herói lá fora, mas dentro de casa ele era um leproso. Este pastor, ele achando que estava longe de casa, não seria jamais descoberto, ou que ninguém jamais iria ver a sua falha ou identificar os seus deslizes. Mas que ele teve ali a má sorte de ir exatamente em um bar, onde aquele moço do bar era filho de uma das membros da sua igreja. E essa história é uma história verídica, segundo o pastor me informou que é uma história verídica. E isso nos desperta para nós ficarmos atentamente vigilantes. Jesus disse, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós precisamos estarmos vigilantes constantemente, diariamente, todos os dias da nossa vida, porque, de fato, não podemos esconder nada dos olhos do Senhor nosso Deus. E, como diz a Bíblia, ao nosso redor está uma grande nuvem de testemunho. Deus abençoe a sua vida, se inscreve no nosso canal e compartilhe o nosso trabalho, deixa aí os seus comentários e amanhã voltaremos com mais uma história. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.